Está na bênção aí, amém ou não? Pronto para receber milagres hoje? Precisa de uma palavra de Deus aí para a sua vida? Amém, eu também preciso. Vamos orar então, curva sua fronte, Pai. Na Tua presença agora colocamos nossas vidas, nosso coração, para receber do Senhor o novo. Receber a Tua palavra, para que ela seja viva e eficaz no nosso coração nesta noite. Assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 5. Vou ler do versículo 1 em diante, me acompanhe. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, ou Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Quanto tempo ele estava lá? 38 anos, hein? É tempo, hein? E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Vamos todos, versículo 9. Logo, aquele homem ficou são, tomou sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Graças a Deus por essa palavra. Bom, vamos recordar um pouquinho essa história aqui. Jesus vai subir a Jerusalém, e o que acontece é que lá havia uma daquelas famosas festas judaicas. A caminho de Jerusalém, passa por esse lugar onde se encontravam esse tanque, esse lugar chamado Betesda. Ali vimos no texto que se encontrava vários enfermos, coxos, cegos, surdos, paralíticos. E aqui é interessante que Jesus, ao aparecer ali, ele vai exatamente ao encontro daquele que talvez tivesse a condição mais crítica. Este homem tinha uma enfermidade muito grave, era paralítico, estava ali há 38 anos. É chão, né? 38 anos paralítico, sentado no tanque ali, esperando. 38 anos com a mesma dor, 38 anos com a mesma enfermidade. Médicos já não davam mais esperança. E eu acredito que até ele mesmo, esse homem próprio, já também não tinha mais esperança, não tinha mais fé para crer num possível milagre. Por isso aqui essa história da Bíblia chama a atenção a nosso, e principalmente ao meu coração. Que apesar de às vezes nós estarmos em uma difícil situação, apesar de dolorosa a nossa situação, ou até de um passado doloroso, apesar de circunstâncias, olha, meu irmão, em Jesus sempre temos esperança. Pode dar uma glória a Deus aí? Né? Então diga comigo, com Jesus sempre temos esperança. Então nós temos que lembrar, porque hoje às vezes você precisa de esperança para a sua saúde, às vezes hoje você precisa ter esperança para o seu casamento, às vezes hoje você precisa ter esperança para a sua família, você precisa ter uma esperança para os seus negócios. Com Jesus sempre temos esperança, glória a Deus por isso. Por isso que eu compartilho esse tema hoje, onde os milagres começam. Como que é? Onde os milagres? Você precisa de um milagre do Senhor Jesus nessa noite? Quem precisa de um milagre de Jesus aí? Glória a Deus. Tem uma boa notícia, meu irmão. Você está no lugar certo, na hora certa, no dia certo, porque hoje eu digo que o Senhor determinou, há milagres para a sua vida. Dá uma glória a Deus, porque há milagres para você em nome de Jesus. Quando esperamos por um milagre, talvez isso te surpreenda. Mas a gente costuma pensar: Deus, mude meus pais. Deus, mude minha esposa. Deus, mude meu marido. Deus, precisa mudar meus filhos. Deus, mude meu patrão. Preciso de milagre, preciso de dinheiro, muda o patrão. Deus, me mude de emprego. Deus, mude minhas circunstâncias. Mas, meu irmão, muitas vezes o milagre começa quando Deus começa a mudar a sua própria vida.
O milagre começa quando Deus começa a mudar a minha vida. E esse talvez é o primeiro obstáculo para nós, para que nós possamos receber bênçãos de Deus. Ou seja, receber as promessas, receber os milagres. Sabe qual é o problema? Nós mesmos, a minha própria vida. A gente adora a ideia de que Deus pode mudar a situação, Deus pode mudar as pessoas, Deus pode mudar as circunstâncias, Deus pode mudar a condição atual. Nós adoramos a ideia de que cremos que Deus pode fazer um milagre, porém odiamos a ideia de que para que esse milagre aconteça, Deus tem que mudar a nós mesmos. Amamos a ideia de que Deus mude as circunstâncias, amamos a ideia que Deus, Senhor, precisa mudar minha esposa, Senhor, meu marido é o problema, precisa mudar meu marido, Senhor, meus filhos, precisa mudar, mas não gostamos da ideia que para que o milagre possa acontecer na minha vida, primeiro Deus tem que me mudar. Porque muitas vezes, meu irmão, Deus tem que nos mudar para que nós possamos receber o milagre, receber a promessa, receber a bênção que Deus tem para nós. E não somente receber, mas temos que reter essa bênção também. Por isso, eu estou convencido que os maiores milagres que Deus realiza, eles não são no exterior, mas eles são no nosso interior. O maior milagre que podemos receber da parte de Deus, é Deus poder mudar o nosso coração. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você precisa de um milagre, por exemplo, na área financeira? Quantos precisam de um milagre na área financeira? Bom, várias pessoas aqui. Eu creio que Deus é poderoso para realizar os milagres na área financeira, que melhorar a sua empresa, abrir portas de trabalho. Glória a Deus por isso, creio. Mas olha, talvez o primeiro milagre que Deus tem que fazer é na sua vida e te tirar a preguiça. Estou dizendo que aqui é preguiçoso, mas pode ser. Não é verdade? Porque o que vai acontecer? Deus pode te dar um trabalho, um exemplo. Mas se você continua sendo preguiçoso, daqui a pouco você perde o trabalho. Dá para entender? Então, o milagre começa primeiro mudando o meu coração, a minha forma. Eu tenho que ser mudado. Alguns dizem, eu quero um milagre no meu casamento. Aí fala assim, Senhor, então mude minha esposa. Senhor, mude meu marido. Veja, mas Deus fala assim, mas filho, você precisa ser mudado primeiro. É mais provável que Deus te mude, e quando te mudar, você vai ver que não precisa mudar a sua esposa. Quando te mudar, você vai ver, não precisa mudar meu marido. Deus, mude meu casamento, sua família, minha família. Então, Deus sempre vai começar mudando o nosso coração. Diga aí, mudando o meu coração. Sabe por que às vezes a esposa ora para mudar o marido? O esposo ora para mudar a esposa. E, na verdade, ninguém quer mudança de nada. Não tem milagre, meu irmão. Se você muda, tudo muda. Se você não muda, nada vai mudar. Foi bom esse trocadilho, né? Vamos de novo? Se você muda, vamos comigo aqui, né? Se você muda, tudo muda. Mas se você não muda, nada vai mudar. Então, muitas vezes, o milagre tem que começar na sua vida. Nós queremos coisas novas, mas temos que estar dispostos a mudar o nosso orgulho, a sermos generosos, a mudar a nossa forma de ser, de olhar o mundo, olhar a nossa família. Não tem jeito, tem que acontecer desse jeito. Há pessoas que dizem, Senhor, mude a minha saúde, mude a minha enfermidade, mas não olha o que come, não olha o que bebe. Como que vai mudar? Há problemas que Deus pode curar hoje, mas de repente amanhã volta tudo de novo. Porque nós não mudamos o que precisa ser mudado dentro de nós. Eu necessito de um milagre hoje, mas se não tomarmos cuidado, Deus opera o milagre, e amanhã eu vou precisar de outro milagre, porque eu não me cuidei, eu não me cuidei, e depois de amanhã eu preciso de outro milagre, e Deus quer que o milagre venha, e o milagre seja retido. Os milagres que Deus quer fazer em sua vida, meu irmão, são primeiro, então, dentro de você. Posso ouvir um amém? Para que quando chega essa bênção na sua vida, ou seja, quando o milagre chega na sua mão, não somente você a receba, mas também você retenha esse milagre para a sua vida. Então, os milagres que Deus quer fazer em sua vida, não são milagres temporários. Isso é tremendo, hein? Podia dizer um amém aí. Os milagres que Deus quer fazer em sua vida não são milagres temporários, não são vitórias temporárias, mas são milagres totais, vitória total em nome de Jesus.
Então, meu irmão, nós temos que crer que Deus tem para nós vitórias totais, bênçãos totais, milagres totais para a nossa vida. Essa tem que ser a nossa fé, a nossa esperança no Senhor Jesus. Mas o problema desse homem que estava há 38 anos enfermo, não era somente a sua enfermidade, mas também era a sua mentalidade. Porque esse homem não somente estava derrubado por fora, mas estava derrotado por dentro. Essa que é a verdade aqui. Veja, lamentavelmente havia dotado de uma mentalidade de vítima, de fracasso, de derrota. Olha a pergunta que Jesus traz para ele. Jesus se apresenta e fala assim: filho, você quer ser curado? Talvez essa para a minha vida, para a sua vida, seria uma resposta óbvia, lógica. Edmar, quer ser curado? Claro, sim. Não seria isso que você talvez respondesse? Mas esse homem fala: eu estou há 38 anos assim, estou cansado da dor. Veja, ele diz assim: olha, Senhor, ninguém me leva quando a água se mexe. Ele começa a trazer desculpas, ou seja, a sua enfermidade, o seu fracasso, as suas derrotas, a sua fé agora já estava condicionada a uma situação de derrota. Ele não cria mais que o milagre fosse possível para a vida dele, as suas atitudes haviam sido condicionadas, a sua forma de pensar já estava condicionada. Ele nem se atrevia a crer que o milagre era possível para a vida dele. Ele custava crer que Deus pudesse atendê-lo com o milagre. E muitas vezes, meus irmãos, fruto do nosso passado, fruto às vezes de fracassos da nossa vida, fruto às vezes de derrotas que nós temos, nós podemos chegar a pensar que não há uma esperança em nossa vida. Às vezes você está com uma dificuldade há muito tempo, e você pode chegar ao erro de achar que, para mim, para essa situação, eu não tenho mais esperança. Isso é você condicionar a sua fé de que isso não pode acontecer, é um erro. Mas eu quero dizer para você, da parte de Deus, que teu passado não determina o teu futuro, meu irmão. Apesar, às vezes, de situações difíceis, apesar de situações de enfermidade que você tem, às vezes de um passado adverso, duro, quero dizer da parte de Deus que você tem sim um futuro glorioso, um futuro brilhante. Apesar de derrotas do passado, Deus quer te trazer para a vitória no nome de Jesus. Me desculpe. E é interessante que Jesus não perguntou para esse homem: você quer se sentir melhor? Jesus perguntou claramente: você quer ser curado? Porque muitas pessoas vêm na igreja, meu irmão, para se sentir melhor. Sabe por que não querem serem curados? Porque para cura precisa haver mudança. Muitos vêm num fim de semana, às vezes, para receber um analgésico espiritual. Para que tire da dor, te faça sentir melhor. Mas o Senhor Jesus não quer te dar uma aspirina gospel, não. Ele quer fazer uma cirurgia no seu coração, te mudar por dentro, para que você receba a vitória que você tem buscado, em nome de Jesus. Então aqui, meu irmão, é um local, uma igreja que você tem que entrar aqui, não se conformar com nada menos que tudo que Deus tem de bênção para a sua vida, que você vai receber em nome de Jesus. Eu creio num tempo que nós temos que nos levantar com ousadia e conquistar cada palavra, cada promessa que o Senhor tem para nossas vidas. Agora, quando eu vejo o verso 4, é interessante que diz assim, olha: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então a Bíblia diz que o anjo do Senhor descia, mas não disse quando, não disse que dia, que mês e nem que ano. Isso não está claro aqui. Mas cada vez que descia e tocava a água, e a água se movia, o primeiro que entrasse na água era curado. Mas veja, só o primeiro. E ali já dizia que havia muitos enfermos. Pensa no B.O., pensa na briga.
Só o primeiro recebia a cura. Agora Jesus chega ali e se apresenta e já começa a trazer uma lição a todos naquele momento. Porque Jesus começa a quebrar paradigmas. Olha, dizer que a bênção que ele tem é uma bênção de graça. Ou seja, todos têm condições agora de serem abençoados. Não só um, não só o primeiro. Você sabe o que significa Betesda? Significa casa da graça. E Jesus quer dizer com isso que é o seguinte: desde o primeiro até o último, todos têm acesso à graça, ao amor, ao perdão, ao poder, à autoridade. Cada um de nós, ele pode abençoar. Glória a Deus por isso. Quero dizer, meu irmão, que Deus tem sim uma bênção com o seu nome, em nome de Jesus. Está esperando uma bênção do Senhor? Está esperando um milagre do Senhor? Tem uma com o teu nome lá: Carlos, Maria, José, Daniel, Raquel, Márcia, Ângela. Tem o seu nome lá escrito. Confia nisso em nome de Jesus. E eu declaro em nome de Jesus que esta casa também é casa de bênção, é tanque de Betesda, onde pessoas entrarão enfermas e sairão curadas, onde o pobre entra e sairá próspero, onde o fraco entra e sairá fortalecido, onde o desanimado entra e sairá animado, onde o atribulado entra e sairá com paz, onde você entra sem fé, com dúvidas, com temores e medos e sairá cheio de fé. Vamos anunciar, porque chegou aqui o tanque de Betesda. Glória a Deus por isso. Você pode aplaudir o Senhor? Eu não sei como você chegou, mas eu tenho certeza como você pode sair nessa noite aqui, cheio do poder de Deus, diferente, animado, cheio da fé, cheio do ânimo, cheio de paz, com o milagre que você veio buscar, em nome de Jesus. Às vezes você veio aqui, é o seu primeiro dia, mas às vezes você está aqui há 38 anos esperando uma bênção de Deus. Mas se você tem Jesus no coração, você é forte candidato para o milagre do Senhor. Olha o versículo 7. Ele responde, o enfermo: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, o que acontece? Desce outro antes de mim. Olha, esse homem, realmente, ele tinha a intenção de entrar no tanque. Desejava entrar, talvez orava até para entrar, pedia até ajuda para entrar. Mas sempre tinha uma desculpa porque não entrou. E muitas vezes o milagre começa quando as desculpas terminam, hein? Vou repetir. Muitas vezes os milagres começam quando as desculpas terminam. Às vezes a única coisa que está atrapalhando, a única coisa que está impedindo que você receba o seu milagre é uma desculpa. E nós devemos aprender a tomar a responsabilidade. Deus nunca vai abençoar a sua vida se você é irresponsável. Ou seja, vamos entender. Pastor, eu preciso de um milagre. Preciso pagar minhas dívidas. Tem gente com dívida aqui? Ó. Quem está com dívida vai ficar com a mão abaixada. Olha, todo mundo. Aí você, pastor, eu necessito que Deus faça um milagre, pague minhas dívidas. Ok, sem problema. Vamos supor, Deus abençoa, prospera, paga as dívidas. Mas o que acontece? Se você é irresponsável e começa a gastar muito mais do que você ganha, o que vai acontecer? Suas dívidas vão voltar. Então, meu irmão, você tem que pedir ao Senhor: Senhor, dá-me direcionamento para poder gerir bem os meus recursos, para poder administrar bem meus recursos, para que quando a bênção chegue na minha vida, eu pague as minhas dívidas e a prosperidade continue sobre a minha vida. Dá para entender a diferença disso? Então, antes de pedir para que Deus abençoe ou pague as suas dívidas, peça que o Senhor abençoe e seja um bom administrador. Aí, quando as bênçãos chegam, você já sabe administrar bem os seus recursos. Então veja, quando você toma responsabilidade, você acaba entendendo que a bênção não depende do que os outros fazem por você. Porque você pode dizer assim: ninguém me ajudou, ninguém me deu a mão.
Uma vez surgiu uma situação aqui, ouvi dizer, mas foi comigo mesmo. Aí nós estávamos ajudando como igreja, uma pessoa, bênção, enquanto estava ajudando, estava bênção. Chegou um momento, a gente não ajuda eternamente, né? Existe um tempo. Nossa área social tem um planejamento sobre isso. Dentro do planejamento, houve um tempo, parou o dia. Olha, você está aqui, beleza? Né? Temos outros para ajudar. Né? A pessoa manda uma mensagem para mim. Nossa, lobo em pele de cordeiro. Eu falei, caramba, meu. Eu não fiz nada, porque até foi a ciência social que cortou, não fui eu. Né? Então, veja, meu irmão. Às vezes a gente tem esse lado vitimista, né? Ninguém me ajuda. Ninguém isso aqui. Deus não olha para mim. Nós não podemos ter esse olhar de vítima, de derrota, de fracasso. Porque na vida você só tem duas coisas que você pode ser, meu irmão. Você pode ser uma vítima ou você pode ser um vencedor. É só isso. Mas os dois você não pode ser. E eu creio que aqui é um grupo de vencedores em nome de Jesus. Então, meu irmão, primeira coisa, se afaste de pessoas que vão te levar para o abismo, que vão te levar para baixo, que vão te fazer de vítima, que gostam de fazer drama. Conhece os dramalhão? Tudo é problema. Afaste disso. Que para tudo é uma novela. Junte-se com pessoas do bem, que têm o mesmo espírito, que vão te levar para frente. Estou com um problema, vem aqui, vamos orar. Deus vai abrir portas, vai te levantar, vai te fortalecer. Que tem um espírito de conquista, um espírito de vencedor. Esses vão te levar para cima, meu irmão. Olha, Jesus podia facilmente curar aquele paralítico. Facilmente. Levanta aí, paralítico. Mas Jesus não o carregou. É bem diferente. Então, em primeiro lugar, os milagres começam onde? No nosso coração. Diga aí, coração. Segundo, começam quando terminam o que? As desculpas. E terceiro, os milagres começam quando eu aprendo a dar passos de fé. Diga aí, passos de fé. Então veja, Jesus não pediu para o paralítico ser perfeito. Que o paralítico fosse, olha, peça perdão. Não. Jesus simplesmente pediu, creia na minha palavra. Jesus não está te pedindo para você fazer coisas para receber o milagre. Mas se você quer receber o milagre de Jesus, você precisa crer. Diga aí, crer. A Bíblia diz que quem crer, ou quem crê, verá o quê? A glória de Deus. Quem crê, verá o quê? A glória de Deus. A Bíblia diz que para aquele que crê, tudo é o quê? Possível. Algumas coisas são possíveis? Não. Tudo é possível. Então, o que acontece, meu irmão? Se você quer receber um milagre, necessita receber um milagre, necessita receber a bênção de Deus, você terá que crer. Não tem jeito. Agora é interessante que o texto bíblico dá algumas pistas, porque Jesus disse ao paralítico assim, levanta-te, diga aí, levanta-te. Disse, levanta-te, toma tua cama e anda. Então Jesus disse três coisas para o paralítico. Primeiro ele disse o quê? Levanta. Depois ele disse, toma tua cama. Terceiro ele diz o quê? Ande. Depois o texto continuando, no versículo 9 diz, logo aquele homem ficou são, tomou sua cama e partiu. As três coisas. Então veja, vamos recapitular aqui. Jesus disse àquele homem, quer ser curado? Você tem que fazer o seguinte, se levante, pegue sua cama, vai embora, ande. E aqui é um princípio que é interessante. Jesus nunca vai fazer algo que você pode fazer. Há coisa que você pode fazer. O sobrenatural você pode fazer? Não. Esse é Ele que faz. Agora, dentro desse princípio, presta atenção. Aquele homem era paralítico. Quando Jesus deu o comando, levanta-te, o que aquele homem fez?
Levantou. O que significa? Que aquele homem, quando ouviu a voz de Jesus, creu e o milagre aconteceu. Deu para entender ou não? No instante que o Senhor Jesus falou, levanta-te, naquele instante, aquele homem ficou saudável. Naquele instante, aquele homem ouviu a voz de Jesus, ele ficou saudável. Depois Jesus falou assim, pega a sua cama e vai. Meu irmão, nós precisamos aprender esse princípio na nossa vida. Hoje o Senhor está falando para você, levanta-te, 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 deixa de estar derrotado, deixa de culpar os demais, deixa de apontar para os outros, o milagre começa com você, levanta-te, é nesse lugar que começa o milagre, no seu coração, levante, há uma voz de Deus, há uma palavra de Deus para te levantar nessa noite. A palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Apesar do seu passado, apesar da luta que você talvez esteja enfrentando, apesar de circunstâncias de tempo que você tem lutado contra qualquer situação na sua vida, o Senhor hoje nos ensina, dê o passo de fé necessário, levante-se e o milagre vai chegar na sua vida. Só precisamos crer, não precisa ser perfeito, precisa crer. Se crer, verás a glória de Deus. Vou terminar. Ministrei na segunda-feira para os empresários, e vou terminar porque tem tudo a ver também conosco aqui. A gente precisa saber andar passos de fé, como esse paralítico fez. Quando Moisés saiu do Egito, com o povo de Israel, quem foi que libertou aquele povo? Nossa, Josué não. Moisés também não. Quem libertou? Deus, gente, Deus. Usou a vida de Moisés, mas ali Deus mandou as 10 pragas. Deus agiu ali milagrosamente e libertou o povo do Egito. Está certo ou não? E Deus conduziu aquele povo até onde? Até a terra prometida. Se você ler todo esse texto, você vai perceber que a nuvem ia e o povo ia atrás, né? Vamos dizer assim, né? A nuvem ia protegendo, guardando, e o povo ia atrás. Deus estava conduzindo. Então Deus tirou aquele povo do Egito, que estava a escravidão, era a promessa do Senhor, 400 anos, 430 anos de escravidão, tirou aquele povo, conduziu até a terra prometida. Mas quando chega ali na terra prometida, Josué capítulo 1 já começa assim, Moisés morreu. O grande líder, aquele que era a voz de Deus para aquela nação, morreu. Aí Deus levanta agora Josué. Quem disse Josué foi nesse momento. Deus levantou agora nesse momento, depois da morte, Josué. E aí Deus diz uma palavra que diz assim para Josué, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu estarei contigo. Onde você pisar a planta do pé, eu vou te dar como herança. Atravessa o rio e tome posse da terra prometida. Agora a pergunta, quem conduziu o povo de Israel para a terra prometida? Deus? Quem mais? Josué? Moisés não foi, Moisés morreu. Quem conduziu o povo para a terra prometida agora foi Josué. Olha, deu para entender a diferença? Para sair do Egito com Moisés, Deus conduziu o povo. Mas agora para entrar na terra prometida, Josué vai à frente e Deus fala assim, aonde você for, eu vou estar contigo. Aonde você pisar a planta do pé, eu vou te dar por herança. Dentro desse princípio, meu, é o mesmo princípio do paralítico. Deus deu uma direção para Josué.
vai, eu vou estar com você. O milagre chegou. E milagre veio poderoso com Josué, né? Já chega abrindo o Rio Jordão, destruindo Jericó, a primeira cidade, até conquistar toda a terra prometida. Para o paralítico, o princípio é o mesmo. Ei, levanta. 38 anos coxo, 38 anos paralítico. Ao ouvir a voz, a ação levantou. Pode andar, pega a tua cama. Eu vou te abençoar, vai ser bênção aí, filho. O que é que você leva tanto tempo que te machuca? O que é tanto tempo você aguarda o milagre de Deus? O que é que você está aí há tanto tempo buscando no altar de Deus? Senhor, preciso disso, Senhor, muda essa situação. E Deus hoje te fala, está na hora de você dar os passos de fé. Está na hora de você andar. Porque a partir do momento que você tomar um posicionamento e andar, se levantar, eu vou estar com você, eu vou te abençoar e vou abrir a porta que você precisa. Quer receber o milagre de Deus? Vamos ficar de pé? Quem precisa de um milagre do Senhor? Eu também tenho meus milagres que eu peço ao Senhor. Para a minha vida, para a minha família, para a nossa igreja. Temos que aprender a dar passos de fé. O que acontece, meu irmão, é que Deus tem falado ao meu coração que as quartas-feiras serão não mais quartas de milagre, serão quartas proféticas da ação do poder de Deus. E eu quero orar por todos aqueles que precisam, necessitam. Quero ter um tempo aqui especial da presença de Deus, da unção de Deus, um tempo profético para a sua vida, onde certamente Deus vai falar ao seu coração, certamente você vai sair daqui transformado, certamente você vai sair daqui levantado com aquilo que você às vezes está doente há tanto tempo, pode ser um dia, pode ser 10 anos, pode ser 38 anos, não importa, hoje é dia de bênção, é dia de milagre, porque nós aprendemos a andar com fé, e eu creio na fé que coloca Deus no meu coração, que eu transfiro para você, onde a palavra de Deus fala assim, olha, a cada um há um nível de fé, mas nós podemos aumentar a nossa fé, e eu quero desafiar você a aumentar a sua fé, crescer a sua fé em Cristo Jesus, que aquilo que você precisa, aquilo que você tem como necessidade, aquilo que você vem buscar na presença de Deus, certamente Deus vai ouvir nessa noite. Quem crê pode dar glória a Deus aí. Enquanto nós começamos a adorar ao Senhor, nós vamos ter um tempo da presença de Deus, do altar do Senhor, altar, local onde o Senhor opera, onde o Senhor age. Vem para frente, vamos começar a adorar a Deus, vamos começar a adorá-lo e saber que o Senhor vai realizar milagres nessa noite em nome de Jesus. Não importa qual é a situação, doença, casamento, emprego, trabalho, saúde, Deus vai agir em nome de Jesus. Vamos louvar, vamos lá? Mestre, eu preciso de um milagre.